Oi, 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 pessoas! Chegando para mais um dedinho de prosa e que seja uma prosa proveitosa. É mesmo? Proveitosa. E que minhas palavras sejam para edificação e não de confusão. Tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja me vendo, horário que for, sinta-se cumprimentado. Beleza? E amém a todas as saudações. Todas. Tutti quanti everybody. Beleza? Então vamos aqui. Eu já fiz um vídeo, já lá atrás, né, no começo, sobre esse assunto e sobre isso que eu vou contar para vocês. Mas sempre tem gente nova chegando, né? Então eu vou contar para vocês um fato que aconteceu na minha vida profissional. Era o ano de 1999. 99, 2000. Eu sei que foi, porque eu me separei em 99, então foi por aí, tá? Não lembro certo, eu não lembro. Então, eu tinha muita amizade com uma irmã, auxiliar de jovens, bem mais jovem do que eu, e era numa confecção. E eu falava para ela, eu quero trabalhar, eu tinha fechado já uma loja, né? Tinha falido, e eu queria trabalhar, né? Então, ela falou assim, eu vou falar de você lá na firma, né? A turma falava firma, né? Lá na firma, e vou te arrumar alguma coisa lá. E era de confecção. Eu falei, olha, eu não sirvo para costura, não sei costurar. Ela falou, não, mas tem outras coisas, tem passadeira. Eu falei, ixi, passadeira nem pensar também. Como fala, rematadeira, né? Naquele tempo tirava, né, as linhas das costuras, revisava, um monte de coisa. Ela falou, tem bastante coisa lá para se fazer. E, bom, conclusão, eu fui, fiz uma entrevista com a cara dona da empresa, uma empresa familiar, gente. E ela era assim, era muito seca, sabe? Muito seca. Sabe aquelas pessoas que escondem o jogo, muito fechada, né? E eu, para mim, eu sempre fui assim. Eu vou, se eu for aprovada, muito que bem, se eu não for, muito que bem também, né? Me senti bastante à vontade, conversando. Aí eu falei para ela que eu já tinha trabalhado em vendas, mas há muitos anos ainda, quando solteira, né? Aí ela falou, ai, que legal, então você topa, então, nas vendas? Eu falei, topo, né? Então, o que eram as vendas? Gente, no tempo das páginas amarelas, aquela puta guia de páginas amarelas, ó, grossona assim. E aí, o que você ficava? Ficava o dia todo ali captando empresas, né? Ligávamos para eles, marcavam um horário, a quem interessava, né? De ver o nosso trabalho. Marcava-se a visita e lá ia eu, né? Com o mostruário, dependendo do que a pessoa queria. Eles faziam uniformes escolares, de empresas, de escritórios. Gente, era assim muito bom a estrutura da empresa, muito boa a costura, muito bom o ambiente, né? Não se olhava nem para os lados, né? Aí eu falei, eu vou tentar, né? Tinha um fixo, né? Um fixo, uma ajuda de custo para gasolina e uma certa comissão quando você fechava o pedido. Então eu ia, né? Conclusão.
Lá fui eu. Ficava ali um dia inteiro, mais ou menos, né? Um dia ou dois, a gente ficava captando, né? E fazendo os contatos. E depois marcava-se duas, três visitas, né? E lá ia nós. E tinha do lado uma menina que trabalhava comigo, também recém-separada. Jovem, bem mais jovem do que eu, né? Bonita, daquelas lá, sabe? Vamos que vamos. E eu, naquele tempo, né, CCBana, sempre de saia, né, com meus trajes de irmã, mas bem arrumada, né, gente? Bom, aí, e ela tinha, assim, um certo, sabe, desprezo pela minha pessoa, né, porque ela se achava, né, jovem, bonita, né, nós ficávamos numa sala e eu ficava perto dela, ela aqui, eu aqui. Tudo que eu falava no telefone, ela ouvia, e tudo que ela falava no telefone dela, eu ouvia, né? Na verdade, era um telefone para a gente usar para negócios, né? Fazer negócios, contatos, ligar para as empresas, marcar visitas. Ela não, ela sabe, não estou falando mal, gente, é a pura verdade. Ela ficava mais tempo jogando conversa fora, jogando charme, né, para os homens. Ai, você não vai fechar comigo, sabe aquelas coisas, dengosa, gatinha dengosa. Tudo bem, era ela. Aí um dia, eu, ela ouviu eu falar o nome da empresa. E ela ficou, né? E eu peguei, liguei. A pessoa me atendeu. Olha, tudo bem, a senhora pode vir amanhã. Você, né? Pode vir amanhã, tal hora, 14 horas, né? E eu estarei esperando, tô precisando sim, eu vou dar uma olhada, né? Sem compromisso, aquelas coisas, né? Tudo bem. Gente, quando eu coloquei o telefone no gancho, ela fez um discurso. Meu cliente, como você vai atender meu cliente? Eu falei, olha, pelo que ele me falou, ele nem conhece a empresa. Nossa, que rabuda você, hein? Eu já fui nessa empresa, ele me deu um chá de cadeira de 2, 3 horas, não me atendeu, porque diziam que estava na reunião. Pô, e você agora liga e ainda ele mesmo que atende e já vai marcar amanhã. Ah, você vai ver, ele vai te dar um chá de cadeira. Mas eu vou falar com a fulana dona da empresa. Eu vou falar com a fulana que é meu cliente. E que quem tem que ir sou eu. Gente, eu nunca liguei muito, né? Sabe assim? Aí eu falava, vixe, como que funciona aqui, né? A mulher aí ela por estar há muito tempo ali, ela queria mandar em mim, ela fazia aquelas coisas, né? Quem trabalhou fora já sabe como que é. Aquelas puxadas de tapete assim, né? Aí eu peguei e falei, bom, você vai falar com ela? Tudo bem. Então vamos ver quem é que vai. Olha como eu era ingênua, gente. Ingênua, né? CCBana, não, tudo tinha que ter paz, nada de, né? Sempre naquela de, né, não precisa se defender, né? Deixa, bom. Ela foi falar com a fulana. A fulana falou: "Não, você já foi visitar a empresa, só que ele não te atendeu". E ela, né, a Mari, ligou, ele atendeu ela e quem marcou a visita é ela e é ela que vai. Eba! Bom, piorou a situação pro meu lado, né? Ela era muito, sabe? Ela tinha assim, acho que era bipolar, sabe? Tinha dia que ela chorava, porque ela tinha 2 filhos, né? O marido não dava pensão, ela estava morando de favor, aqueles problemas, né? Eu, graças a Deus, né? Tinha me separado, mas fiquei com as minhas coisas e vida que segue, né? Gente, chegou 1h30, eu já me pus a caminho, era perto, né, daqui. Cheguei lá, ele me fez esperar uns 15 minutos. Dali a pouco, né, a secretária, a senhora pode entrar.
mostrou o lugar, tal. Entrei. Gente, uma sala linda, hein? Gente, uma sala enorme. Eu falei, ainda do meu jeito, né? Isso eu sempre fui, né? A hora que eu entrei na sala, eu falei para ele, nossa, que sala grande. Aí ele já deu risada, né? Um homem lindíssimo, né? Muito educado, né? E aí, sei lá o que aconteceu, ele começou, então, seu nome é Mari e tal, e faz tempo que você está aqui nessa cidade, porque a empresa estava se implantando aqui na cidade, no distrito industrial que tem aqui, né, na cidade, veio muitas empresas, foi assim um ano assim maravilhoso para a cidade, com muita ascensão de empregos, de vendas, de tudo, né? Muita gente veio de fora do Paraná para trabalhar aqui, porque realmente a mão de obra era muito necessitada aqui. E aí ele se encostava assim na cadeira, né? Sabe assim? O cara, dono da situação, encostava naquela cadeira dele super confortável, né? E ele tinha assim ele ficava, agora eu não tenho aqui, mas ele ficava assim com a mão assim na caneta, mexendo na caneta, tal. Me deixou bastante à vontade, né? E quanto tempo você tá aqui? Aí contei que eu vim de São Bernardo e que estava trabalhando e não sei o que, não sei o que lá. Gente, não entrávamos no assunto do negócio, né? Da confecção. E ele também falou que ele veio, ele tinha assim um sotaque meio nordestino. Eu também vim de fora, eu não estou me adaptando muito aqui. E contava, sabe, da saudade que ele tinha da terra dele, isso e aquilo, isso e aquilo. E começamos a conversar. E aqui é tudo muito caro, e é mesmo, né? Até hoje é muito caro. Ele falou, aqui é muito caro as coisas, terreno, casa para alugar, né? E aí acabei contando para ele, né? Assim, en passant, a minha história e ele contando a dele. Dali a pouco ele olhou no relógio assim, eita, a conversa tá boa, né? Mas vamos tratar de negócios. Assim, um cara simpaticíssimo, gente. Incrível, maravilhoso, sabe? Aí comecei a tirar, né, das minhas pastas o mostruário para ele. Ele mais ou menos já no contato já tinha me falado o que ele queria, eu só levei aquelas peças e aí fui falando para ele. Bom, ele, nossa, tô gostando, Mari, tô gostando, que costura bem feita. E é esse tecido mesmo que vocês vão entregar se a gente fechar, né? Porque tem gente que vem com um mostruário muito bonito, né? E a costura muito. Que a pessoa às vezes acha que porque é uniforme assim, né? De mecânica, de indústria, aqueles pontão grande, né? E realmente ela primava pela costura, pela, pelos tecidos, né? Tudo de muito boa qualidade. E ele foi só elogiando, só elogiando. E o que ele gostava, ele colocava do lado. Essa aqui eu gostei. Essa aqui também gostei. E não sei o que, e não sei o que lá. Conclusão. Gente, o pedido, para vocês terem uma ideia, ele falou assim, olha, eu troco os uniformes aqui, porque é uma empresa, eu vou falar o nome da empresa, Shot. É uma empresa que precisa, tem sessões que precisa de realmente toda hora, né, trocar uniformes, eles fazem ampolas de injeções, essas coisas assim. E eu troco de 6 em 6 meses, então se a gente combinar, você pode ter certeza, né, que o pedido vai ser seu. Conclusão, gente, eu feliz, né, tava feliz, falei, nossa, que maravilha, né? Gente, para vocês terem ideia como ficamos conversando tanto, que eu cheguei lá, já estava para encerrar, quando eu cheguei de volta, né, para a empresa, já estava para encerrar o expediente, que encerrava-se às 6 horas. E eu cheguei, adivinha, né, a fulana, minha colega de trabalho, estava com um bico desse tamanho. E a gente, quando tá feliz, né, dizem que quando a gente tá feliz e quando a gente tá com coceira, não dá para esconder, né? A tristeza até a gente camufla, né? Mas a alegria, né?
E eu estava muito feliz, né, pela recepção, pelos elogios, né, que ele teceu à empresa, né, e pela a probabilidade de fechar, né, o pedido. Ela me deu uma olhada, gente, aquelas olhares de Caim e Abel, né, vocês já conhecem. E aí, como é que foi? Eu falei, ele não me deu canseira, não. Me atendeu em 15 minutos. Nossa, e você ficou lá? Você foi em mais algum lugar? E eu tonta contando, né? Falei, não, ficamos lá. Ele conversamos bastante. Ainda falei para ela, nossa, você perdeu, mas ele é tão lindo. Imagina, gente, né? Eu já uma mulher de 50, eu tinha 50 anos, ela tinha uns 30 e pouco. E o rapaz também devia ter, o quê? No máximo, nem 40 acho que ele não tinha. Modo de falar, né? Falei, nossa, você perdeu, ele é lindo, ele é um gato. Ah, tá bom. E fechou? Falei, não, ainda ficou algumas coisas pendências. E aí fui falar, né, com ela, a dona da empresa. Cheguei para ela, né, ela estava na sessão, né, dando bronca nas costureiras, como sempre. E aí eu estava assim no escritório dela e ela, e aí, como é que foi, né? Aí eu falei, ai, você tem que ver, o cara gostou muito da confecção, o cara gostou eh, de tudo, sabe? Só que teve umas pendências na calça e ele quer que abaixe um pouco, né? Questão de centavos, gente. Como era muita quantidade, é questão de centavos nas calças masculinas. Ele achou que a calça é muito bem feita, ele gostou muito, só que ele quer que abaixe o preço. Aí eu falei, olha, e ele tem pressa. Aí ela falou assim, isso é com meu marido. Tudo era o marido, ela só tomava conta das costureiras. O marido, inclusive, trabalhava fora numa outra empresa, tá? E ele usava o dia inteiro o telefone da empresa que ele trabalhava, né? Para fazer pedidos, para fazer negócios para a empresa deles de confecção, sabe? Cobra criada, gente. Um mundo assim de raposas velhíssimas, né? Aí eu vi que na hora que falou isso, ela já falou, vou falar com fulano. Nossa, é tudo isso? Eu falei, e ele falou que é de 6 em 6 meses. Gente, tudo assim, sabe? Tudo que realmente aconteceu lá, né? Eu passei para ela. Era a minha chefe, né? A minha empregadora, né? Sei lá. Bom, conclusão. Eu falei, só que assim, eu lembro que ele deu 3 dias para a resposta, porque ele também já tinha outras cotações para fazer e ele precisava fechar. Chegou no outro dia, nada de nada. Fui lá no escritório dela, bati, falei, fulano, e aí? Você falou pro fulano? Ele já fez as contas, eu preciso passar pro fulano, né? O nome dele. Ela desconversava, sabe? Aí tô com muita coisa na cabeça e ele ainda também tem muita coisa na cabeça, ainda ele não teve tempo. Aí eu falei, nossa, né? Putz, quando eu cheguei, ela só faltou soltar rojão, né? E ainda falou para mim, nossa, mas você, hein? Você tem sorte mesmo, esse cara, a gente tá no pé dele há muito tempo, que realmente a fulana já tinha ido lá, né? E a gente tá querendo, né, sabendo que e ele nunca atendeu, né? Poxa, parabéns, não sei o que lá. Gente, murchou. Murchou, não falava mais nisso. E eu fiquei ali, né, telefonava, ia em outras empresas, mas assim, empresas pequenas, né, que comprava pouca coisa, né? Não aquela quantidade deles, né? Conclusão. Quando chegou que ia inteirar os 3 dias, no segundo fui lá, né, na hora de sair, eu falei, olha, e como é que vai ficar, né? Eu preciso voltar lá, né, com a cotação das calças. As outras coisas ele falou que ainda dá para levar, mas as calças realmente tá muito salgada. Sabe o que ela falou para mim? Olha, vou fazer, sabe,
como é um pedido muito grande, como realmente é uma coisa assim muito difícil, você deixa quieto isso, que o fulano, né, o marido dela, né, o dono, né, da confecção, ele falou que ele pessoalmente lá para falar com o cara. Você pode deixar que vai. Gente, já 20 minutos. E foi isso que sucedeu-se. E eu, né? Adivinha, a fulana do lado adorou, né? Tipo assim, nem pra tu, nem pra mim, né? Gente, e ele foi. E ele foi, e, e eu não fiquei sabendo, porque eu achei que não tinha cabimento uma coisa daquela, né? Quer dizer que quando eu chegava com um pedidinho pequeno, eu servia, né? Para ir lá, fechar um pedido, dar para eles, né? E no pedido grande, aí cheguei em casa, comentei, né? E dito e feito, comentei com um cunhado meu, que já foi para a eternidade, que é um vendedor, assim, aquele vendia até, sabe? E ele falou assim, ixi, você pode ter certeza, ele vai lá, ele vai fechar o negócio, ele vai tirar da comissão e você nem vai te tirar da jogada, é assim mesmo que eles fazem. Isso daí você pode se acostumar que é assim mesmo. Pode ficar tranquila que não vai deixar nada para você. Aí eu peguei, fiquei, né, também não sou tão idiota, né? Aí falei, quer saber? Eu vou ficar aqui batendo lata, porque a gente ganhava o fixo, eu não tinha nada a perder. Né? Ela dava o fixo, dava a comissão, dava a ajuda de custo, e até uma cesta básica, ainda eu falava assim, eu não quero cesta básica não, eu sou sozinha, né? Para que eu vou querer uma cesta básica? Eu prefiro que você dá em dinheiro, pode dar para outra pessoa. E foi isso que aconteceu. Aí eu cheguei para minha amiga, que também era irmã, a auxiliar de jovens que me ajudou ali, falei para ela estava acompanhando, né? Aí ela falou, eles são terríveis mesmo, isso daí, mas... Aí eu falei, eu vou sair, eu não vou ficar aqui não. Eu não vou ficar aqui pagando mico com essa fulana aqui do meu lado, né? Porque eu ficava o dia inteiro vendo o que ela fazia naquele telefone, ela marcando encontros, né? Vocês sabem, aqueles, né? E eu não vou ficar só tirando pedidinho e vou aqui, eu levo meio dia para ir num bairro longínquo, né? E vou aqui, vou lá e volto, e, né? Para vender um pouco de coisa. E é assim, então, quando tiver um pedido grande, é ele que vai? Então, ele que vai, então. Aí cheguei para ela e, como diz o outro, pedi minhas contas. Sou dessas, vocês estão pensando. Aí, para vocês verem, né? E agora já tá tarde, né? E não vou poder continuar, mas talvez vocês estão gostando, né? Do papo, eu vou contar. Aí teve um caso também, ela já estava meio estremecida comigo, porque também já teve uma outra empresa antes dessa, que eu também fechei o contato, e eles falaram assim, olha, eu quero que assim que a senhora venha, que você, né, que você venha, que você traga o portfólio da empresa, referências, né, de empresas que vocês já fornecem, né? Ele pediu uma série de coisas. Aí também fui lá, bati no escritorinho dela, olha, fulana, amanhã, tal hora, eu tenho que ir em tal lugar, e ele pediu referências, né, de empresas que vocês já fornecem, e o portfólio. Ela, pra que isso? Pra que tudo isso? Aí eu falei, o cara pediu, vocês não têm o portfólio? Aí ela falou assim, claro que tem, claro que tem. Aí, gente, ela pegou, assim, debaixo, assim, do balcão, né, que ela ficava, assim, no balcãozinho,
E ela pegou e me mostrou o portfólio dela. Ai, gente, quando eu vi, eu não, né, saiu assim. Aí eu falei assim, ué, mas esse é o portfólio de vocês? Eu falei, ué, mas isso aqui parece um álbum de casamento. Gente, sabe quem estava na capa? Aqui, na capa do portfólio, né? Aqui seria a capa. Por exemplo, você tem uma empresa de transportes, o que você coloca? Você coloca uma foto panorâmica, né? Da sua empresa, né? O pátio lotado de caminhões de transportes, né? Se você tem uma indústria, você coloca a fachada da tua indústria, algumas fotos de algumas máquinas, né? Aí eu falei, ué, mas isso aqui não é portfólio, isso aqui é algo de casamento. É, mas é esse aí. Gente, eles eram tão atrasados que o portfólio deles tinha eles dois de noivos na capa. Depois aqui em algumas páginas tinha as crianças, né, bebezinhas. Depois tinha umas 4, 5 páginas dessas coisas. E lá bem depois tinha algumas coisas, né, umas fotos das máquinas, né, uma confecção. Uma coisa assim muito brega, muito familiar, muito nada profissional, né? E aí eu peguei e falei assim, olha, eu sinto muito, eu não vou levar isso aqui não. Você me desculpa, mas eu não vou levar isso aqui não. Então, eu acredito que desde aquele dia, ela já ficou meio assim comigo. Por quê? Porque ela viu que, por exemplo, a outra menina, ela não fechava muitos contratos, por quê? Porque ela ficava, gente, fora de brincadeira, a maioria do tempo tratando de coisas particulares da casa dela. Perguntando dos filhos, como é que tava, se foram para a escola, e depois ligando para o marido, e chorando, e pedindo ajuda, e não sei o quê. E depois, quando ela ia ligar para o comercial, né? Ela jogava charme, então ela realmente não trabalhava. Ela não entrava de cabeça no trabalho. Porque se ela entrava de cabeça no trabalho, ela também fecharia bastante pedido. Bom, conclusão, eu não levei o tal do portfólio. Falei, ó, então eu não vou visitar essa empresa. E também você não providenciou os fornecedores que vocês têm? Ai, também não, eu falei com o fulano, sempre era o fulano, ela jogava sempre nas costas do marido. Essa parte é com o fulano, a minha parte é mais da confecção, e ele falou que nunca ninguém pediu isso. Tipo assim, né? Esses seus clientes estão muito cheios de querer, né? Então foi assim que isso sucedeu-se, tá? Aí eu saí de lá, e vocês acreditem se quiser. Depois foram abrindo outras empresas do ramo de confecção aqui. Eles até hoje estão no mesmo lugar. Eles não evoluíram. Por quê? Porque assim, ó, eles não davam autonomia e não queriam de maneira nenhuma. E aí eu conversando com essa irmã, né, que me arrumou lá, um dia ela falou assim para mim, você sabe por que eles não gostaram muito de você? Porque você sabia mais do que eles. Verdade, gente, falo isso sem nenhuma arrogância, né? E sabia mesmo. Eu já tinha trabalhado, eu já tinha tido empresa, já tinha tido um monte de negócios. Eu estava voltando para o mercado de trabalho, né? Por, né, circunstâncias da vida. E eles estavam ainda ali, naquela vidinha deles, né? Eram terríveis com as costureiras, elas não podiam levantar para ir tomar um cafezinho, elas não podiam olhar do lado para conversar uma com a outra. Era um regime, eu mesmo falava para minha amiga, eu falava, olha, se eu fosse a fulana e a Beltrana, eu dava uma resposta para ela assim no ato, o que ela está pensando? Sabe aquele tipo de gente que tem meia dúzia de funcionários, né? Tinha bem mais, claro, né? Modo de dizer.
e que ela acha que ela pode tudo, sabe? Ela desfazia das mulheres, mulheres ali maravilhosas, costureiras, é um ramo tão difícil e hoje está até em extinção, né? E trabalhavam ali o dia inteiro naquelas máquinas, e brum, e brum, e brum. E eu notava que tinha a mesa do café e ninguém levantava para tomar o café. Eu ia tomar café. Eu ia tomar meu cafezinho, eu ficava conversando com a costureira do lado, e eu sabia que ela estava lá do escritório olhando, certo? Porque eu ia estar, eu não estava presa, eu não era, como que fala lá, o tempo do Hitler lá, eu não estava ali. O que é isso? Né? Fugiu a palavra agora. E eu, né, eu chegava nas máquinas, o que você está fazendo? Ai, que legal essa máquina, ai, que não sei o quê. E eles não gostavam, não gostavam. Vocês estão vendo a semelhança com as certas instituições? Então eu estava, né, é completamente diferente, né, a matéria do espiritual. Mas é bem assim que funciona. Vocês estão reparando que todos que saíram, desde o Daniel Ferro, do Stivanelli, Bruno Leão, quem mais? Para a gente não. E tantos, né? Estão fazendo a sua comunidade, homens assim, evoluídos, mente aberta, né? Vocês repararam? Quem está perdendo? A instituição. Não é ela que está perdendo? Por quê? Porque ela não admite que ninguém, jamais, em tempo algum, saiba mais do que eles. E principalmente que eles, né, começa como que fala? A divulgar, né, para as pessoas, né, que eles sempre falaram, né, que uma laranja podre apodrece toda a caixa, né? Em vez de não, vamos evoluir juntos. É para a evolução de todo mundo. Não, vamos ficar aqui no quadradinho, porque senão, né, medo. Por isso que é por causa disso. Acho que deu para entender, né? Gente, um beijão no coração de todos vocês e vamos que vamos. Fui.